Olá pessoal, bem-vindos ao canal Neurologia Muscular. Aqui você vai encontrar vários conteúdos sobre neurologia geral e também sobre doenças neuromusculares especificamente, além de algumas atualizações sobre diagnósticos e tratamentos de várias condições neurológicas. Se você então quer se manter atualizado, só clica aqui no sininho para se inscrever no canal. Então hoje a gente vai falar sobre uma doença de inflamação dos músculos, que são as miopatias inflamatórias. O que são, afinal, essas miopatias inflamatórias? Então, as miopatias inflamatórias são um grupo heterogêneo de doenças que compartilham algumas características em comum, que é justamente a lesão muscular imunomediada, ou seja, que é ocasionada pela destruição do nosso tecido muscular pelo nosso próprio sistema imunológico. Então, nesse grupo, estão como as principais representantes a dermatomiosite, a polimiosite e as miosites por corpos de inclusão. Bem, todas as formas de miosite são consideradas condições muito raras, né, com a prevalência em média de 1 a cada 6 casos para cada 100 mil pessoas. Então, algumas pessoas elas apresentam sintomas de fraqueza e dor muscular, e demoram até mesmo anos para que o diagnóstico seja realizado, às vezes até numa condição muito grave, com muita fraqueza e muita atrofia muscular. Um dos maiores estudos epidemiológicos sobre miosites revelou que a síndrome de sobreposição de miosites, a dermatomiosite e a chamada miosite necrotizante, são as formas mais comuns de doença muscular inflamatória, e contribui com aproximadamente 90% de todos os casos. Mas, agora a gente vai falar especificamente de algumas formas de doença inflamatória dos músculos. A primeira delas é a dermatomiosite. A dermatomiosite é uma doença inflamatória que afeta a pele e os músculos. E as lesões de pele concentram-se nas mãos e dedos, causam edema ao redor dos olhos, vermelhidão na face, e esses são os sinais mais comuns. Além disso, a fraqueza muscular, ela se apresenta com um padrão de acometimento da musculatura mais proximal, dos ombros, do tronco, dificultando movimentos como a elevação dos braços, levantar-se da cadeira, levantar-se da cama e até mesmo subir escadas. Então, para fazer o diagnóstico, a biópsia muscular é super importante, porque vê o infiltrado inflamatório, que é muito característico, e existem diversos padrões de infiltrado inflamatório que os patologistas conseguem avaliar e determinar se são característicos da dermatomiosite ou não. Para o diagnóstico laboratorial, alguns anticorpos são muito solicitados pelos médicos. Entre eles estão o Mi2, que é encontrado em torno de 20% dos pacientes com dermatomiosite, o MDA5 e o CADM140, que também é um dos mais solicitados. Bem, além da dermatomiosite, nós temos a chamada polimiosite. E a polimiosite é, sem dúvida, a forma mais rara das miopatias inflamatórias, contribuindo com 5% do total de casos. Ela não possui sintomas na pele e se apresenta, em geral, com fraqueza muscular generalizada, predominante na parte proximal dos braços e das pernas, levando a muita dificuldade para subir escadas, levantar-se da cama e também levantar-se da cadeira. Ela causa dores musculares e também pode estar relacionada a quadros muito mais graves, como, por exemplo, a miosite necrotizante. A miosite necrotizante é uma forma mais aguda, mais intensa de inflamação muscular, com perda de força nos braços e nas pernas, e o início dela é muito mais rápido e mais grave do que a polimiosite e a própria dermatomiosite. As enzimas musculares, como a CPK, em geral são 20, 50 vezes acima dos valores normais, e os anticorpos relacionados a essa doença, como anti-SRP e o anti-HMGCR, estão muito elevados. Esses anticorpos ainda não são comumente vistos na rede de laboratório, pode ter certa dificuldade de pedir eles aqui no Brasil, mas eles são muito importantes também para a caracterização dessa condição. Já a miosite por corpos de inclusão
ela é diferente de todas as outras formas de miopatias inflamatórias. Por quê? Porque ela tem uma elevação de CPK, mas é muito mais leve. Então as enzimas musculares se elevam, mas muito pouco. O início, em geral, é assimétrico e a progressão ela é muito mais lenta do que a de outras formas de miosite. O único anticorpo associado, ainda conhecido, é o CN1A, que foi identificado há poucos anos atrás, e não há atualmente um tratamento muito eficaz para essa forma de miopatia inflamatória. Então, existe um estudo clínico em fase 3 em andamento com uma droga chamada sirolimus, que pode até ajudar a melhorar o prognóstico dessa doença, mas ainda não tem resultados definitivos. Bem, o tratamento dessas miopatias inflamatórias envolve a utilização de alguns remédios imunossupressores, e o principal deles é o corticoide. Então, os corticoides em geral, principalmente a prednisona, são os mais utilizados. A azatioprina, metotrexate, ciclofosfamida, são outras medicações também utilizadas nessas condições. A única exceção é a miosite por corpos de inclusão, que ainda não possui um tratamento totalmente eficaz e não responde adequadamente a medidas de imunossupressão. Além dos remédios, os pacientes com miopatias inflamatórias, eles precisam de terapia multidisciplinar, principalmente fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, tudo com o intuito de realizar reabilitação precoce, evitar complicações graves como pneumonias aspirativas, contraturas musculares, além de melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Portanto, acredito que esse vídeo tenha aí contribuído para o conhecimento de vocês, e se existe algum desses sintomas presente, né, de fraqueza muscular, dores musculares, deve sim ser procurado o neurologista para uma avaliação mais profunda, pois pode se tratar de uma doença muscular, que pode ser uma doença inflamatória do músculo. Um abraço a todos.